Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Band Mulher de volta e é hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. Hoje nós vamos falar sobre uma doença infecciosa de alto risco que pode inclusive evoluir para um câncer, que é a papilomavírus humano, mais conhecida como HPV. E quem vai falar para a gente sobre o diagnóstico molecular é a doutora em genética, a Fernanda Van Petten, que já está aqui comigo. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem. Quando a gente fala hoje em dia tem se falado muito sobre HPV, né? Porque muitas mudanças ocorreram em questão da imunização e tudo mais. Então eu queria que você explicasse em primeiro lugar para as pessoas entenderem o que é esse vírus, que eu até quase tropiquei para falar ali o nome, que é o HPV. Então, o HPV é um papilomavírus humano, né? Ele é um vírus. Nós temos hoje mais de 200 vírus que já foram identificados. E desses 200 vírus, a gente tem em torno de 14 a 17 vírus que são altamente oncogênicos. E o que são oncogênicos? São aqueles vírus que têm grande potencial de causar o câncer. E principalmente, falando de mulher, a gente está falando do câncer de colo de útero. É um vírus que permite uma infecção e essa infecção gera uma lesão e a lesão pode evoluir para o câncer. E é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, pode ser transmitida ali durante uma relação sexual. E de quais outras formas? A maioria é relação sexual, seja ela por via oral, por via tradicional. A maioria é pelo contato sexual, sim. Entendi. E isso leva à manifestação dessas lesões, e essas lesões não tratadas ou não identificadas é que pode ter a manifestação do câncer. E aí, para falar sobre essa questão do diagnóstico, né? Existem hoje em dia, até então, a principal forma de se fazer um exame para detectar seria o Papa Nicolau. Exatamente. A gente não pode tirar o mérito do Papa Nicolau, né? Porque desde o século passado, na década de 60, o Papa Nicolau tem salvado muitas vidas. Só que hoje, com o avanço da medicina, a gente tem hoje os testes moleculares. E hoje, através da PCR, que é um exame chamado reação em cadeia da polimerase, a gente consegue detectar fragmentos de vírus do HPV nas células daquela mulher, daquela paciente. Então, esses pequenos fragmentos de vírus me permitem identificar se eu tenho ou não algum vírus ali dos diferentes tipos de HPVs que existem. E ainda falando sobre, então, a nova metodologia, ela é muito mais eficaz, como você acabou de falar, e também o resultado é mais rápido? Sim, ele é mais rápido. E é uma situação que eu acho bem interessante pontuar, é que antes a gente vinha de uma situação de tratamento, de cura, no sentido de correr atrás do prejuízo. Hoje, com o exame molecular, eu consigo prevenir não só a evolução da doença, mas prevenir, inclusive, a manifestação dela. Por quê? Porque, como eu já disse, o papiloma, são infecções repetidas, maltratadas. E com a detecção precoce, eu consigo não deixar essa infecção progredir. Interessante você falar disso, porque às vezes a pessoa ela é diagnosticada com o vírus e já entra em desespero porque ele pode levar a um câncer. Mas não é bem assim como estava me contando nos bastidores. Às vezes a pessoa pode ter o vírus e não manifestar de forma alguma. Exato. Por diversos motivos. Uma, porque eu não estou com o vírus oncogênico, porque tem alguns vírus que não são. Mas outro também porque eu consigo prevenir e consigo que aquela doença não se manifeste, aquela lesão não se instale. Então, o grande evolução da ciência hoje é essa detecção com facilidade de prevenir e ter atenção na questão da manifestação. Então, sim, hoje o exame molecular ele veio para dar uma revolução
na questão da ciência da oncogenética. Né? Como que é feito esse teste molecular? Vai lá, né, igual a gente está falando aqui na Checkup oferece, esse teste vai lá, dá uma picadinha, como que é? Não, o exame é muito parecido com o exame citopatológico que a gente já fazia no consultório, só que hoje a gente tem uma situação que também está em alta, é a questão da autocoleta. Então, verdade. a paciente, muitas vezes, ela não precisa estar no médico, não precisa de um sistema. Então, hoje, a gente consegue pegar aí regiões que não têm um acesso tão fácil ao sistema de saúde, ou um médico, ou um laboratório. É verdade. Então, a autocoleta é feita através de um papel filtro. Então, a paciente consegue detectar através desse autoteste coleta para HPV. E a partir do momento que a gente comentou aqui, a pessoa detectou e foi diagnosticada, ela, além de não precisar se desesperar e poder ter com esse diagnóstico precoce uma forma de não desenvolver a doença e tudo mais, ela procura os seus profissionais, o ginecologista, enfim, para dar seguimento aí no tratamento. Sim, calma. A presença do vírus não significa que ela vai ficar doente, né? Então, calma, procura um profissional de saúde qualificado, o seu profissional de confiança. Ela vai fazer exames complementares que vão detectar ou não a lesão ou a alteração na célula. E aí, então, ela vai ser encaminhada para tratamento ou para futuro diagnóstico. Então, o exame veio aí para revolucionar a liberdade da mulher, o cuidado, o autocuidado e entender mais o que acontece ali com o tempo de prevenção. E o teste ele é feito de forma preventiva, dependendo se a pessoa tem ou não, a cada período, né? Sim. O Ministério da Saúde colocou a normativa que está sendo já implementada, ele foi publicado no Diário Oficial em novembro do ano passado e está sendo implementado em todo o Brasil. Então, hoje ausência de qualquer subtipo de HPV, a paciente está liberada para retestagem em 5 anos. Então, isso diminui procedimentos desnecessários. O paciente detectou alguma coisa, algum subtipo, seja ele oncogênico ou não, anual, com possibilidade de novos tratamentos em segmento, novos exames em segmento. Então, isso vai da conduta médica daquele momento. Mas, sim, ausência, 5 anos, então a gente consegue ter aí a saúde com mais tempo, com mais cuidado e mais liberdade. Que bom que a gente vai ter esses avanços na medicina e esses privilégios de ter esse tipo de testagem que vão nos dar mais tranquilidade, né? Muito certeza. Obrigada, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos para quem está assistindo a gente aqui. Eu que te agradeço a oportunidade e ciência é isso, né? Ela veio para nos ajudar e nos dar essa liberdade, essa tranquilidade. Muito obrigada, viu? E já que nós estamos falando disso, de cuidar da nossa saúde, gente, cuidar da saúde da mulher é investir no futuro. Com tecnologia de ponta e profissionais experientes, o Checkup Medicina Diagnóstico oferece o exame molecular para a detecção do HPV, o método mais eficaz para rastreamento do câncer do colo do útero, aprovado pelas novas diretrizes do Ministério da Saúde. Com o teste HPV-GEM, é possível identificar até 35 genótipos do vírus com precisão e segurança, incluindo todos de alto risco. E a gente falou de tudo isso agora, vocês prestaram atenção. É tecnologia e acolhimento em um só lugar. Que bacana, né? Checkup, medicina e diagnóstico, resultados a serviço da vida. Semana que vem tem mais um bate-papo aqui no nosso quadro e vocês já sabem, né? Sempre preocupado com a sua saúde.